Nação Atleticana, mais uma vez eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês. O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da derrota do Furacão para o Grêmio na Arena da Baixada, em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Tem que falar desse jogo mesmo? Então tá, né? Então vamos lá para falar de tudo que aconteceu nessa partida. O Atlético foi a campo com o Bento no gol, Madison na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno formando a dupla de zagueiros, Fernando na lateral esquerda, Eric, Cristi e Vitor Bueno no meio de campo, Canóbio, Vitor Roque e Pablo formando o trio de atacantes. E, por mais incrível que pareça, não se pode dizer que o Atlético tenha feito um mau primeiro tempo. Teve alguns problemas sim, mas de um modo geral conseguiu ficar com a bola, conseguiu algumas boas trocas de passe, poderia inclusive ter saído do primeiro tempo em vantagem no placar, não fosse a bobeira defensiva da qual a gente vai falar daqui a pouquinho, ou que o Roque tivesse aproveitado também a primeira chance que ele acabou desperdiçando cara a cara com o goleiro Adriel do Grêmio. De qualquer maneira, um Atlético que não foi perfeito no primeiro tempo, embora tenha conseguido ficar a maior parte do tempo com a bola, tenha conseguido trabalhar a bola por baixo. Esses 2 pontos eram algo que a torcida vinha cobrando muito da comissão técnica e acho que foi melhor feito hoje do que vinha sendo feito nas últimas partidas. Destaque principalmente para Christian, para Vitor Bueno, para Canóbio e para Fernando, que foram muito, muito bem, principalmente na primeira etapa. De um Atlético que ficou com a bola, precisaria ter acelerado mais as trocas de passe em alguns momentos para conseguir quebrar a estrutura do sistema de marcação de um Grêmio que veio para Curitiba muito focado em se defender, mas que, diferente do que o Atlético fez no Mineirão no meio de semana, veio também com uma válvula de escape para agredir a equipe adversária. E essa válvula de escape tinha uma dinâmica bastante clara. O Atlético, quando avança o seu time no campo, não avança tanto a linha defensiva, então sobra um espaço entre a dupla de volantes, entre o jogador mais recuado no meio de campo e o sistema defensivo. Nesse espaço, o Grêmio posicionava o Vinícius, ex-jogador com passagem inclusive aqui pelo próprio Atlético, para que ele fosse encontrado pelos passadores no momento da saída em contra-ataque e pudesse acionar em velocidade o Galdino e principalmente o Cuiabano pelo lado esquerdo. E foi dessa maneira que o Grêmio conseguiu 2 boas escapadas e na segunda acabou vencendo o Bento e abrindo o placar. Porém, o Atlético, felizmente, naquele momento, conseguiu uma escapada em velocidade, um dos poucos momentos em que o Grêmio permitiu que o Atlético jogasse em transição na primeira etapa. E com o Vitor Bueno, que, repito, fez um belíssimo primeiro tempo, encontra o Roque cara a cara com o Adriel, para que ele, tocando de cobertura, né, de cavadinha na saída do goleiro, igualasse o placar, deixando a torcida um pouco mais esperançosa de que o Atlético poderia se corrigir, né, corrigir as suas falhas no segundo tempo, para ser capaz aí de conquistar os 3 pontos que seriam importantíssimos, tanto pela campanha quanto para quebrar uma série de 2 derrotas que vinha desde a derrota para o Bragantino e passava, lógico, pela derrota no meio de semana para o Galo lá em Minas. Porém, no segundo tempo, a gente não viu isso. O Turra volta da mesma maneira para o segundo tempo, em termos aí de organização tática. O Pablo, que foi muito pouco participativo nas suas participações, pouco brilhante na primeira etapa, seguiu em campo para o segundo tempo, em uma posição que não é a melhor para ele, recuando aí, tendo que participar da armação. O Pablo não é um grande passador, embora não seja incompetente nesse fundamento, e acho que tem sido bastante sacrificado, sendo posicionado pelo lado, tendo que vir para dentro. Me parece que faria muito mais sentido, de repente, testar um Terans por ali, invertendo aí o Canóbio para o lado esquerdo, onde ele tem jogado bem também, ou até um Coelho, um Thiago Andrade, um jogador para ter velocidade pelos lados em pelo menos uma das pontas. E o Atlético acaba sofrendo um gol em bola parada, mais um gol em bola parada, algo que assombra aí a torcida
não é de 2023, embora a gente tenha tido sim uma trégua nos últimos jogos em relação a isso. Eu dei uma olhada, inclusive o vídeo acabou demorando um pouquinho mais para sair o pós-jogo, justamente porque eu esperei para poder dar uma olhada no replay. Me parece que tem duas falhas aí. A primeira é que quem tinha que, no momento da arrancada, impedir que o jogador do Grêmio ganhasse velocidade a ponto de gerar uma vantagem física no momento da disputa aérea era o Vitor Roque. Ele acaba perdendo o jogador do Grêmio de vista por um segundo, algo que pode, inclusive, ter sido causado por um fator que foi bem destacado na transmissão da Rede Furacão, foi o fato do Reinaldo, salvo engano, foi ele que bateu o escanteio, ter feito uma finta ali, um movimento de distração, de misdirection, onde ele finge que vai bater, aí faz de conta que muda de ideia e na sequência efetua a cobrança. Pode ter sido esse o motivo da desatenção que gerou esse lapso do Roque. E aí o Bruno Vini, zagueiro do Grêmio, com passagem pelo Santos, pelo Napoli também, em vantagem física pelo fato de estar em velocidade, em progressão, consegue ganhar de Thiago Heleno e Pedro Henrique, que fazem uma confusão entre eles mesmos. Existe um choque entre os nossos dois zagueiros que impede que tanto um quanto o outro suba para a disputa de bola em condições de vencer o Bruno, que acaba cabeceando bem, vencendo o Bento e colocando o Grêmio em vantagem na Arena pela segunda vez. Destaque que é o quinto jogo seguido do Atlético tomando 2 gols, sofrendo 2 gols. Aí não custa relembrar: vitória de 3-2 sobre o Curitiba, vitória de 3-2 sobre o Botafogo, derrota por 2-0 lá em Bragança Paulista, derrota por... Foi 2-1 ou 2-0 agora no meio de semana? Eu confesso que por um momento eu me esqueci. Mas tudo bem, derrota lá em Minas também, sofrendo 2 gols, e agora 2-1 para o Grêmio na Arena da Baixada. O Atlético chega aí a 10 gols sofridos nos últimos 5 jogos, mostrando uma enorme fragilidade do sistema defensivo, por mais irônico que seja, considerando a prioridade que a comissão técnica dá para esse setor do campo. E o Atlético, a partir desse momento, deixa de ter o domínio que teve, principalmente no primeiro tempo, mas também nos primeiros minutos do segundo. O Turra faz uma substituição que eu mesmo postei no Twitter que teria feito, com o Terans entrando no lugar do Pablo, para que o Atlético tivesse mais um jogador no meio de campo em condições de articular jogadas, mas o Terans entra bastante apagado, pouco participativo. E aí, por mais que caiba assim as críticas ao Turra pelo fato da não escalação do Terans ou do seu não aproveitamento na equipe titular, acho que vale um puxão de orelha no uruguaio também, porque por mais que ele não esteja satisfeito com o posicionamento ou com o fato de estar sendo reserva nos últimos jogos, quando ele entra em campo, ele tem que ser capaz de demonstrar para a comissão técnica, para o torcedor, para a mídia especializada, para quem ajuda a formar a opinião da torcida, que ele tem condições, sim, de voltar à equipe titular e ser importante. E a gente tem visto um Terans, se não relapso, porque eu acho que é uma acusação grave, assim, pouco motivado a gerar uma mudança nessa situação dele na equipe. E é preciso reconhecer o Turra aí bastante pressionado, a torcida muito insatisfeita, a meu ver, com toda a razão. O time tem entregado muito pouco dentro de campo nos últimos jogos, tem passado muito sofrimento, pouca solidez defensiva, pouca competência e criatividade com a bola, dentro de um elenco que pode não ser, como disse o Filipão no meio da semana, um dos melhores da América do Sul, né? Porque aí a gente estaria falando de clubes que investem mais do que o Atlético, mas certamente é um elenco muito competitivo dentro do continente sul-americano. Não à toa fez uma boa campanha no Brasileirão ano passado, não à toa foi à final da Libertadores em 2022, foi campeão da Sul-Americana em 2021, né, com um elenco diferente, lógico, mas o Atlético tem condições sim de produzir muito mais. Entendo que o Turra está chegando em um ponto de não retorno, onde talvez ele não consiga mais recuperar a equipe e o apoio da torcida, e acho que a comissão técnica não, a diretoria tem que estar muito atenta ao ponto de fazer uma mudança. Eu entendo que há 3 dias de uma partida decisiva, como a gente tem quarta-feira, talvez não seja esse o caso nesse momento específico, mas o Turra, a meu ver, está sim na berlinda, precisa dar uma resposta muito rápida e muito convincente, principalmente em nível de desempenho, porque o fato é que nesse momento o Atlético não tem alcançado bons resultados e não tem jogado bola suficiente para ter melhor sorte.
É isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense provavelmente na segunda-feira somente, lá no canal da Rádio Caldeirão. Mas se eu conseguir um tempinho amanhã, vou deixar um vídeo gravado para vocês também. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.